Queridos, olha só, Deus, ele age na terra por meio de orações. O agir de Deus aqui nesse mundo, aqui nessa terra, no planeta Terra, onde você mora, é por meio da oração. Se você ora, Deus está agindo. Se você não ora, eu lamento. Lamento te informar nessa manhã. A não ser que alguém esteja orando por você, né? Que Deus, ele sempre levanta ainda alguém para interceder por nós. Eu tenho uma pastora que é aluna de mentoria e ela se tornou, né, uma pessoa assim imprescindível aí na minha vida. Todos os dias pela manhã, ela me manda aqui, ó, madrugada, ela ora na madrugada. Ô, gente, ter amigo é bom, mas amigo de oração é um negócio fora do comum. E ela me manda aqui, ó, todos os dias, na madrugada, aqui, ó. Hoje de manhã tava já olhando a mensagem dela. Pastora Monique. Aí ela me manda aqui, ó. Aí me mandou um versículo. Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste o céu e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. E aí ela me manda uma oração. Sabe que horas? 4 horas da manhã. Então, como, né, é poderoso ter intercessores que estão orando pelas nossas vidas. Mas, queridos, Deus, ele opera, Deus age nas nossas vidas por intermédio da oração. A oração não é um lugar para você bater o ponto. Tem gente que acha que a oração é uma obrigação. A oração é um privilégio. Escreve aí, oração é um privilégio. Oração, queridos, é entrar na presença do Rei da Glória. Oração é você se conectar com o próprio Deus. A gente fala muito de conexão, a gente fala muito, inclusive, eu já paguei uns valores bem exorbitantes para estar próximo, né, de pessoas, para conectar, para fazer, né, conexões. E por conta até do meu trabalho, né, eu trabalho com treinamento de comportamento, de inteligência emocional. Mas a maior conexão e mais poderosa que a gente pode ter na nossa vida é gratuita, é uma oportunidade poderosa de Deus para as nossas vidas. A oração é um privilégio. Oração não é obrigação, é um privilégio de Deus para a minha e para a tua vida. Meu Deus do céu. Olha só, quando você pega a palavra de Deus e você lê que lá no Velho Testamento, para você se conectar com Deus, para você ter esse nível de intimidade que você tem hoje, sabe o que precisava fazer? Precisava matar um animal, precisava matar um cordeiro. E outra, não era todo mundo que entrava no Santo dos Santos, não. Só podia entrar no Santo dos Santos o sacerdote. Não era qualquer sacerdote, não. Era o sumo sacerdote. Tinha vários sacerdotes que colocavam o pão da preposição, sacerdotes que preparavam o azeite, né? O sacerdote que acendia as lâmpadas. Mas lá na onde estava a arca, lá no Santo dos Santos, lá para ouvir a voz de Deus, só o sumo sacerdote. E outra, além de ser o sumo sacerdote, ele era amarrado pela cintura, né? Ou pelo pé. Ele era amarrado. E caso ele não estivesse preparado, ou seja, se ele tivesse em pecado, se alguma coisa não tivesse assertiva ali, ele era fulminado lá dentro do Santo dos Santos. Eles precisavam, ninguém entrava lá para pegar o corpo, porque também era fulminado. Então precisava puxar o sacerdote com uma corda, o sumo sacerdote que tinha morrido lá dentro. Tá bom? Então, o que aconteceu? Jesus veio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, veio para mim e para você. Ele entregou a sua própria vida.
em expiação pela minha e pela sua vida. Ele pagou o mais alto preço, chamado preço de sangue. Qual o seu preço? Você não tem, é o valor imensurável. Por isso que eu não gosto dessas prosas, essas conversas de eu sou coitadinho, eu sou miserável. Não. Miserável é Satanás. Coitado é Satanás, que não tem jeito mais para ele. Vai pro inferno, acabou. Já era para ele. Game over. Você não. Você tem valor. Por você foi pago um preço imensurável. Você é amada, você é bendita, você é escolhida. Você é uma multiplicadora, você é abençoada, você é conhecida de Deus. Ele pagou o preço pela tua vida. Ele não mandou um anjo para morrer por você, não. Ele mandou o próprio filho dele para morrer em seu lugar. Um alto preço foi pago pela tua vida. Você tem valor? Sim. Um alto preço foi pago por você. Você não é obra do acaso. Talvez você entrou aqui nessa live e você se sente, infeliz, inferior. Tem um bloqueio chamado inferioridade. Aonde você se olha e você não se vê, você não se enxerga, você não se valoriza, você se sente, menor que as outras pessoas. Queridos, ninguém é menor que ninguém, não. O carro que a pessoa tem, a casa que ela tem, o celular que ela tem, não faz ela melhor que ninguém. Não é. Nós temos valor diante do Abba Pai, do Deus do céu. O Pai, quando olha para você, ele vê o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Ele vê o sacrifício do filho dele. Quando ele olha para você, ele vê que um alto preço foi pago pela tua vida e o seu valor. Ainda que ninguém reconheça o seu valor, o céu reconhece o seu valor. Ele sabe o quão valioso foi o preço que ele pagou na cruz. Em favor da tua vida. E Jesus veio, pagou o preço. E quando a morte de Jesus na cruz do Calvário, quando ele disse, tetelestai, está consumado. O véu do templo se rasga de alto a baixo. Não é de baixo para cima, é de alto a baixo. E quando o véu do templo se rasga, era impossível aquele véu se rasgar. Quando o véu se rasga, Deus está dizendo, eu estou te dando acesso à minha presença. Quando o véu se rasga, Deus está dizendo, eu estou te fazendo sacerdote, sacerdotisas. Eu estou te constituindo como um sacerdote. E você não precisa mais que alguém entre para falar comigo e depois leve um recado para você. Você pode vir na minha presença. Quando ele rasga o véu, ele diz assim, eu estou te dando o privilégio de entrar na minha presença, de se conectar comigo diretamente. Eu estou te dando o privilégio de ouvir a minha voz, de ser guiada pelo meu espírito. Eu te dou o privilégio de você acessar o Santo dos Santos com ousadia. Isso é muito, queridos, oração é presente de Deus. Oração é privilégio. Você pode ter uma reunião com o Pai do céu qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento. Sabe aquelas madrugadas que você não tem conseguido dormir? Aquelas madrugadas que você tem tido crises de ansiedade, de medo, de aflição, de preocupação. O Pai, você pode nesse momento se ajoelhar e dizer, Pai, tira o medo,
Tira a ansiedade, eu lanço sobre ti a minha ansiedade. Eu troco contigo meu fardo. Qualquer hora, qualquer momento, em qualquer lugar. Você pode olhar para o céu. Você viu um videozinho que eu postei de uma menininha? Ela, oh my God. Ela olhava para o céu, oh my God. Queridos, nós temos o privilégio de estar conectados com o Rei da Glória, com o Todo-Poderoso, com o Yeshua, com o Deus Emanuel. Ele poderia habitar em qualquer lugar, ele decidiu morar em você. Tem um louvor que eu gosto muito que ele diz: eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. E ele fala que eu descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Tem um rio de Deus dentro de você. Tem uma presença de Deus dentro de você. Aprenda a usufruir do privilégio da oração. A oração não é religiosidade. A oração é relacionamento. Eu não oro só quando eu preciso. Mas eu oro em todo o tempo. É um privilégio. É um presente. É um presente. No nome de Jesus, que você entenda esse presente de Deus para a tua vida. Eu vou ler a palavra de Deus essa manhã, que se encontra em Mateus, apesar de eu já ter pregado. Oh, Deus! O Senhor é bonito, o Senhor arrasa. Bora. Mateus. E a palavra de Deus é Mateus 12, versículo 30. Eu vou ler em diante aqui, tá bom? Eu quero ler essa palavra. A palavra de Deus diz assim: aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa era, nem a que há por vir. Considerem: uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruins. Pois uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do bom tesouro, tira coisa boa, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhe digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absorvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Espírito Santo, ministra ao nosso coração nessa manhã, enche-nos com a tua presença e nos ensina, Pai. Tua palavra diz que nós, os mestres, os que ensinam, serão cobrados com muito mais rigor. Senhor, então, coloca, Pai, no meu coração o teu ensino, a tua palavra, a tua direção, Pai. Espírito Santo, que não seja um discurso, mas que seja conforme aquilo que o teu Espírito ministrar. Ó Pai, que verdadeiramente o Senhor possa ministrar nessa manhã ao coração de cada vida que se encontra aqui no nome de Jesus. Queridos, essa palavra ela é extremamente impactante, forte.
E uma coisa que eu tenho muito é temor de Deus. Eu tenho muito temor de Deus, eu não tenho medo. Eu tenho um relacionamento com Deus, Deus me fez cheia de gracinha. Então, eu tenho um relacionamento com Deus de realmente... Eu imagino, quando eu vou para oração, eu imagino o céu se abrindo, eu imagino os anjos do Senhor, sabe? Trazendo resposta, levando minhas orações. Eu utilizo daquilo que Deus me deu, que chama imaginação, para construir realmente, né? Para me mover no reino espiritual. Enquanto eu tô orando, eu tiver que abraçar, eu abraço a presença de Deus, eu me movo de uma forma realmente, né? Mas eu tenho muito temor, né? E a palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Queridos, durante a minha jornada de vida, eu acreditava que todo mundo tinha esse temor de Deus, que todo mundo tinha respeito, né, pelas coisas de Deus, pela presença de Deus. Mas eu descobri que nem todo mundo tem e que de acordo as pessoas, elas vão se afastando de Deus, elas vão perdendo o temor de Deus. De acordo as pessoas se afastam de Deus, elas vão perdendo o temor de Deus e elas vão se tornando insensíveis à direção e à voz de Deus. Por isso que às vezes você pega pessoas, né? Por exemplo, você pega uma menina como a Priscila Alcântara, né? Ela tá aí na internet, é por isso que eu tô falando expressivamente o nome, né? Você pega uma menina, se você pegar as fotos dela, quando ela cantava a respeito do Espírito Santo, quando ela estava em um lugar de oração, o semblante dela, né? A aparência dela, as pessoas falam, a aparência não tem nada a ver, tem tudo a ver, tudo a ver. Não tem como, né, eu representar o Rei da Glória caracterizada de uma situação assim completamente deturpada. Não vem com essa conversa fiada, não. A pessoa com um short desse tamanho, não, e eu tô representando o Rei da Glória aqui na Terra. Não, para de graça, para de brincadeira. Entende? Queridos, a gente presta serviço, nós temos empresa de transporte e nós prestamos serviço para a Coca-Cola. Se você chegar lá sem bota, sem a roupa adequada, sem o material adequado, você não entra na empresa. Eu moro aqui perto de um hospital. Se você chegar lá com um short desse tamanho aqui, você não entra dentro do hospital. Não é bagunçado assim, não. Então, eu encontrei com Jesus, mas Jesus quer o meu coração. Jesus não está preocupado com a minha roupa. Ok, eu sou uma pessoa que eu visto elegante, tá tudo bem, né? A gente pode sim se vestir bem. Mas, queridos, existe uma manifestação. Entende? Não é natural eu estar em Deus com comunhão com alguém que é santo e eu andar de qualquer jeito. Eu tenho um iPhone 14 Pro Max. Eu comprei ele, uma aluna minha, né, que mora nos Estados Unidos, comprei ele nos Estados Unidos. Ok. Quando o meu iPhone chegou, lindo, maravilhoso, dourado, amo dourado. Foi a primeira coisa que eu fiz com o iPhone. Eu coloquei a capa. E por que eu coloquei a capa no iPhone? Para proteger. E às vezes, queridos, até a nossa aparência é um nível de proteção de Deus. É um nível de proteção de Deus. Voltando, né? A palavra de Deus, ela fala a respeito de frutos. E você percebe uma menina como essa Priscila, que enquanto ela estava ali na presença de Deus, a aparência dela, o semblante dela,
E gradativamente, sabe por quê, queridos? A palavra de Deus diz: quem está de pé, cuide para não cair. E eu não estou aqui para apontar, nem para... Não. Eu estou aqui para trazer consciência que ela não foi para o lugar onde ela foi da noite para o dia. E nem muitos saem de um lugar de temor de Deus para destemor do Senhor da noite para o dia. Não. Sansão, ele não caiu da noite para o dia. Ele foi dando passos. Ele foi dando passos. E tem pessoas, queridos, que você olha para ela e você percebe que ela está dando passos contrários ao plano e ao projeto de Deus para a vida delas. E uma das coisas que eu percebo, e a palavra está dizendo aqui, ó: aquele que não está comigo está contra mim. Não tem como, não tem o meio termo. Não tem o muro. Não tem a coluna do meio. Ah, eu sou meio cristão. Eu sou meio servo. Eu sou meia luz. Eu sou meio sal. Não tem. Ou você é, ou você não é. Ou você faz parte, ou você não faz parte. E a palavra diz assim: quem não está comigo está contra mim. E quem não ajunta, espalha. Se você não está juntando, você está espalhando. Queridos, por isso, que você não deveria ser alguém que espalha, mas você deveria ser alguém que ajunta. E quando a gente vai potencializando a fofoca, o escândalo, a confusão que vai acontecendo, a gente está espalhando, ao invés de estar juntando. E nós precisamos, queridos, ver reportagens como essa de uma menina que em algum momento algo virou dentro dela, algum momento. Ó, queridos, o quanto de jovens essa menina alcançou. Mas gradativamente, em algum momento, ela foi se perdendo na jornada e no caminho. E eu e você, quando vê reportagens a respeito dela, o que nós precisamos fazer, Senhor? Tem misericórdia. Pai, tem misericórdia. Pai, traz, Senhor, o convencimento do pecado, do juízo, da justiça. Senhor, que ela seja resgatada do lugar onde ela se encontra, onde ela está. Espírito Santo, que ela sinta saudade da tua presença. Porque às vezes, queridos, é mais fácil a gente tascar a tal da pedra. É mais fácil a gente jogar pedra em quem caiu, em quem se perdeu, em quem ficou no caminho, em quem se desviou da jornada, ou quem de fato nunca conheceu. Porque tem pessoas que passaram um período dentro de uma denominação, mas nunca conheceu Deus verdadeiramente. Tem pessoas que passaram um período com uma nomenclatura de crente. Eu sou um cristão. Mas ele nunca pisou no Santo dos Santos. Ele nunca pisou no Santo dos Santos. Porque quem já pisou nesse lugar não sabe viver em outro lugar. Quem já pisou nesse lugar não tem como sair dessa ambiência e desse lugar. Quem já pisou nesse lugar, o seu coração está completamente atrelado à presença do Deus vivo. E a palavra que nós lemos nessa manhã fala a respeito de você ser alguém que ajunta.
e não alguém que espalha. Alguém que profetiza vida e não profetiza morte. Alguém que dá fruto bom e não fruto ruim. Alguém que ao invés de estar criticando e falando mal, você está fazendo a tua parte no reino de Deus. Você está fazendo a sua parte. Se Deus te chamou para orar, ore. Se Deus te chamou para ajudar pessoas, instituições, ajude. Se Deus te chamou para ter um chamado de rei, de ofertante, de fazer a diferença com os recursos financeiros que Ele colocou na sua mão, faça a diferença com os recursos financeiros. Se Deus te chamou para aconselhamento, aconselhe. Se Deus te chamou como me chamou para o ensino, ensine pessoas. Dê o fruto que Deus colocou no seu coração. Dê os frutos que Deus colocou em você. E a palavra, ela fala a respeito de que existe um pecado que ele não tem perdão. É o pecado e a blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós precisamos ficar atentos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo usa pessoas. Espírito Santo usa pessoas. Quantas vezes eu já vi homens de Deus falarem mal de manifestações que estão acontecendo. E N manifestações. Deus, ele se manifesta do jeito que ele quer, como ele quer. Não queira colocar Deus numa caixa, porque a sua religião diz que tem que colocar Deus numa caixa. Ele é livre. E eu lembro que durante alguns anos eu passei em um contexto, em uma ambiência religiosa, e eles definiam como que Deus podia se manifestar e como que Deus não podia se manifestar. E eu lembro que eles diziam que essa coisa de cair no poder não é de Deus não, é de Satanás. E eu fui num encontro com Deus. Eu não sei quem aí já foi no encontro com Deus, mas o encontro com Deus é poderoso mesmo. É tremendo, é incrível, é abençoador. E eu fui a primeira vez na vida no encontro com Deus. Isso faz... que eu fui no encontro com Deus, acho que faz 14 anos que eu fui no encontro com Deus. E quando eu cheguei nesse encontro com Deus, eu fui levar uma conhecida minha e um conhecido meu. Porque eles não tinham recebido Jesus ainda e tal. Um era ateu e a outra à toa. Aí fui levar para poder viver a experiência no encontro com Deus. Quando eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, nesse lugar, eu falei assim, pronto, eu vim trazer essas pessoas e eu vim aqui ficar de espectadora. Eu vou ficar olhando, porque eu sou quase uma querubim ungida. Na época eu pensava, né? Que eu era quase uma querubim ungida, uma mulher de oração, mulher de busca, cheia dos dons espiritual. Eu sou muito espiritual, não tem nada para receber aqui mais não. Eu vim aqui para ficar de espectadora e trazer essas pessoas que precisam de Deus para receber de Deus. Só que olha só, aqueles 3 dias naquele lugar, e aquele lugar, ele foi preparado para que eu tivesse o meu encontro com Deus. Até então ali, eu conhecia Deus de ouvir alguém contar, falar e tal. Eu tinha muitas experiências com Deus. Eu era usada nos dons espirituais, eu falava em línguas, eu tinha visões e tal. Eu tava na igreja de segunda a domingo, de segunda a segunda, basicamente. Tinha dias que eu ia na igreja três vezes. Só que ali naquele encontro, Deus começou a ministrar o meu coração de uma forma tão poderosa. E eu esqueci que eu levei o pessoal. Eu nem lembrava mais que eles existiam.
eu realmente encontrei com Deus de uma forma tão tremenda, tão poderosa, tão impactante. E chegou um momento que eu falei, Senhor, tudo que o Senhor tem para que eu viva nesse lugar, eu quero viver. Tudo que o Senhor tem para que eu viva nesse lugar, eu quero viver. E chegou um momento do batismo com o Espírito Santo, e aí o pastor, ele não tocou em mim, ele não pegou na minha cabeça, não, nada. E ele falou assim, olha, receba, e esse é o começo daquilo que Deus vai fazer na tua vida. E aí, ele só disse assim, ó, receba, não triscou em mim, não triscou na minha cabeça. Eu não caí, não, eu voei, né? Eu não caí, não, eu voei. Eu voei de costa. Eu dei uma voadora de costa. E eu caí, enquanto eu caí, uma eletricidade. Uma eletricidade como se fosse um fogo e uma energia, uma corrente elétrica. Ela tomou o meu corpo de tal maneira que no chão, eu tava no chão. Eu batia. O meu corpo saía do chão mais ou menos essa altura, assim, ó. Eu saía do chão e voltava. Tomou uma eletricidade todo o meu corpo. E ali eu tive uma das maiores experiências. Ali foi o divisor de águas na minha vida. Ali eu recebi um batismo, não era um batismo com o Espírito Santo, eu já era batizada com o Espírito Santo. Ali foi um batismo de fogo, de poder, eu não sei o que foi. Sinceramente. Teologicamente explicando, não sei. Não sei. Eu sei que aquela Sumaí que entrou naquele encontro não foi a Sumaí que saiu daquele encontro. A Sumaí que entrou naquele encontro não foi a Sumaí que saiu daquele encontro. E depois de sair daquele encontro eu tomei várias decisões. Várias decisões. E nunca mais parei de tomar decisões. E uma das decisões foi sair desse ambiente religioso, onde também, Daiane, traquinagem aí, eu não podia bater palma, eu não podia levantar a mão. E, por fim, eu creio muito nas manifestações poderosas de Deus. E eu não saio por aí criticando, sabe por quê? Se não for de Deus, quem vai dar conta a Deus é quem tá brincando com Deus. Se for de Deus, glória a Deus. Sabe quando você vê alguma coisa estranha, diferente? Fica atento a respeito do que você está criticando. Tem um homem muito sábio que a Bíblia fala dele. Esse homem, o próprio Paulo aprendeu aos pés dele, chama Gamaliel. Certa feita ele deu um conselho aos religiosos. Ele disse assim, olha, não para esse povo não. Porque se eles forem de Deus, vocês vão se ver lutando contra Deus. Agora, se eles estão fazendo a obra deles, coisa natural, normal deles, vai acabar, uma hora vai acabar, daqui a pouco é fogo de palha. Fogo de palha, ela pega assim, daqui a pouco morreu o fogo. Morreu. Agora, se for de Deus, vocês vão se ver lutando contra Deus. Então, quando você vê alguma coisa diferenciada, não sai por aí, sabe? Com a língua partida, parecendo de serpente, falando, criticando. Por quê? Porque um pecado que não tem perdão se chama o pecado contra, né, o Espírito Santo. E nem aqui e nem no porvir. Então, nós precisamos estar atentos para que a gente seja aqueles que ajuntam e que não espalham. Nós precisamos entender esse processo de unidade. E unidade não só é com sua placa denominacional. Para de ficar falando do irmão da Assembleia, do irmão de não sei aonde, do irmão de não sei o quê.
Não, eles são os meus irmãos, independente da placa que eles estão. Sabe o lugar onde eu não podia bater palma? Onde eu não podia levantar a mão? Eu não falo mal deles. Eu falo que eu precisei sair por conta do meu chamado. Mas eu aprendi muito mais coisa boa do que coisa ruim. Só que o entendimento deles está um pouco limitado e tá tudo bem. Mas eles vão morar no céu comigo. Eles são bênção de Deus e eles vão morar no céu comigo. Porque eu tô indo pro céu, queridos. E no céu não tem uma divisória lá de linha. Esses aqui são os irmãos. Esses aqui são... Não tem. Tem também uns lugares aí malucos que só prega que eles têm salvação e... Ok, é ignorância, queridos. E às vezes a gente precisa ter sabedoria para lidar com quem está na escuridão. E a palavra de Deus, ela diz assim, uma árvore boa, ela dá bom fruto, uma árvore ruim dá frutos ruins. Eu quero te perguntar nessa manhã, quais são os frutos que você tem dado? Por onde você passa? Quais são os frutos que você tem dado? Quais são os frutos que você tem dado na sua casa? Quais são os frutos que você tem dado no seu dia a dia, com as pessoas que você convive? Quais são os frutos no seu trabalho? Quais são os frutos que estão na tua vida? Quais são os frutos? Porque a palavra de Deus diz, o homem bom, ele tira coisa boa do seu coração, do seu tesouro. Ele tira aqui, ó, e ele tem coisa boa para oferecer. Ele tem coisa boa para dar. Ele tem coisa boa para abençoar. Quando a boca dele se abre, tem vida que está saindo dessa boca. Ele vai num ambiente, ele vai num lugar, e aquele ambiente, porque ele passou por lá, ficou melhor. Ele entra em um lugar e porque ele entrou naquele lugar, aquele ambiente ficou melhor. Ele conecta com alguém, porque conectou com alguém, aquela pessoa se torna uma pessoa melhor. Quais são os frutos? Porque uma árvore boa dá fruto bom. Mas uma árvore mal dá fruto ruim, dá fruto mal. Dá fruto de discórdia, de confusão, de inveja, de malignidade. Dá fruto de fofoca. Qual é a árvore que você tem sido? E se você tem sido uma árvore ruim, uma árvore que tem tido fruto mal, uma árvore que do tesouro que você tem dentro de você só sai coisa ruim. Só sai coisa ruim. Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você possa fazer esse recalcular da tua rota. Talvez você só deu fruto ruim até hoje. Mas Deus está te chamando. Deus está te convidando para dar fruto bom. Sabe por quê, queridos? Nós estamos enxertados na videira verdadeira. O que é ser enxertado na videira verdadeira? É pegar aqui, ó, uma árvore ali, cortar e fazer um enxerto aqui, ó, em Deus. Nós estamos enxertados na videira, em Jesus, o Filho do Deus vivo. E se nós estamos enxertados na videira, nós não podemos dar frutos ruins. Não. Não se contente com esses frutos ruins. Não se contente com as palavras ruins que têm saído da sua boca. Não se contente com os resultados ruins que você tem vivido. Deus te chamou para ser uma árvore plantada junto a ribeiro de águas.
que dá frutos em estação certa, suas folhas não caem e tudo que você faz prospera. Deus te chamou para esse lugar. E quando a palavra diz, eu lhe digo, que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Pois por suas palavras vocês serão absorvidos, mas por suas palavras vocês serão condenados. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia que as suas palavras, todas elas, você vai ter que dar conta? Você tem ideia? Meu Deus, isso aqui é muito sério. Qual é o fruto que está saindo de dentro de você? Quais são os frutos que têm fluído da sua vida? Quais são os frutos que as pessoas que estão perto de você têm se alimentado? Deus te chamou para que você fosse uma árvore boa, para que você fosse alguém que ajunta e não espalha, para que você se torne sal, para que você seja luz, para que você faça a diferença. Às vezes, queridos, a gente fica olhando para a vida dos outros e a gente fica se comparando, tanto positivamente quanto negativamente. Tanto positivamente quanto negativamente. Eu lembro de algumas coisas que Deus dizia para eu não fazer, por exemplo. Há muitos e muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, o Senhor falou comigo, eu não quero você assistindo novela. Há 20 anos atrás. Não quero você assistindo novela. Eu quero você lendo, buscando, fazendo... 20 anos atrás, só essa parte. Uma média de o quê? 23 anos atrás. Não, foi a palavra que eu recebi de Deus. Não quero você assistindo novela. E aí, eu via as irmãzinhas tudo assistindo novela. Eu falava assim, ô Deus, por que o Senhor não fala com elas também? Para não assistir novela, né? E eu lembro até hoje, que quando a gente chegava na igreja, aquelas irmãzinhas que estavam assistindo novela, elas tinham 1, 2, 3 visão, revelação, não sei o quê. Que ele dizia, era de Deus. E era de Deus. Mas, porque, queridos, às vezes a gente tá falando assim, eu tô dando esse fruto ruim aqui porque o outro também tá dando. Eu tô fazendo isso aqui porque o outro também tá fazendo. Não, Deus vai trabalhar com você. Deus vai trabalhar com você. Às vezes Deus te chamou não apenas para ser uma árvore, mas para ser um pomar. Uma floresta inteira, frutificadora. E para isso, Ele precisa te preparar de uma forma diferente. Há 23 anos atrás, quando Deus disse assim, olha, não quero você assistindo novela não, Sumaí. Eu quero você estudando, ó. E eu lembro que eu estudava a palavra, eu já ouvia Joyce Meyer, ela fazia um horário. Era um horário, numa programação, era na TV, acho que era Hit, a TV. Ela fazia um culto de, era assim, uns 25 minutos só. E todos os dias eu assistia. E eu comecei a ler vários livros, a aprender várias coisas, a fazer várias... E aquilo tudo eu anotava, e eu não sabia por quê. Eu comecei a estudar liderança. Não sabia para quê, não tinha ideia. Eu comecei a estudar libertação. Comecei a estudar libertação com Rebeca Brown, Ana Mendes, não sei o quê. E tudo tipo assim,
o ambiente onde eu estava inserido, eles não trabalhavam nada disso. Só que Deus estava me treinando para hoje. Há 23 anos atrás, enquanto Deus estava me conduzindo para aprender várias coisas que exatamente hoje, no meu presente, eu tenho utilizado para ser uma árvore plantada junto a ribeiros, que dá frutos, que tem alimentado pessoas segundo o plano, projeto e propósitos que Deus tem tido. Lá atrás, eu não estava entendendo nada, mas eu obedeci. Eu não estava entendendo nada, mas eu acreditei que Deus tinha algo poderoso para fazer. Cada árvore, queridos, vai ter o seu próprio fruto. Para de se comparar com a mangueira se você é uma laranjeira. Para de se comparar com as uvas se você é um coqueiro. Para de se comparar com uma jaqueira. Se Deus te chamou para ser um mirtilo, para ser um morango. Cada espécie tem seu lugar. Cada pessoa tem o seu chamado. E Deus vai tratar com cada pessoa de forma diferente. Às vezes as coisas que Deus me pede para fazer, não pede para ninguém fazer. Não pede. E antes isso me incomodava, hoje não mais. Sabe por quê? Porque eu entendi que eu sou única, meu chamado é diferente. Que aquilo que ele me chamou para fazer, ninguém pode fazer. Ninguém. Ah, melhor, mais power, pastora, e treinadora e não sei o que. Não pode, porque não tem outra Sumaí, só tem eu. Árvore boa dá fruto bom. Árvore ruim dá fruto ruim. E uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Eu tenho uma árvore de jambo aqui e eu tenho uma árvore de jabuticaba. Quando eu desço ali e quando eu vejo os seus frutinhos, um monte, coisa mais linda do mundo, ela não precisa me provar. Olha, Sumaí, eu sou uma jabuticabeira. Olha pra mim, eu sou uma jabuticabeira. Eu vou te provar que eu sou uma jabuticabeira. Ela não faz isso. Os frutos dela demonstram quem ela é. Durante a minha jornada de preparação, eu tive muita gente que não acreditou, E eu tentava ser uma árvore frutífera que queria provar para as pessoas: olha, eu tenho fruto. Ei, líderes, ei, pastores, ei, não sei quem, eu tenho fruto. Até que eu aprendi que eu não precisava provar nada para ninguém. Eu só precisava frutificar. Só. Outro dia uma mulher disse assim: pastora, o meu marido não me apoia. Ele não acredita em mim. Ele não me apoia e ele não acredita em mim. E eu disse para essa mulher, eu falei: dê frutos. Dê frutos. Frutifique. Queridos, as pessoas podem falar
de você. Mas elas não tem como. Ah, Sumaí, tem gente que continua falando mal de você? Tem. Tu acredita, menina? Só que agora eu não ligo mais. Não tem problema com isso. Isso não me incomoda. Isso não me incomoda. Pode falar que dá ibope, dá audiência, isso é bom. Pode falar. Mas não tem como. Não tem como essas pessoas ignorarem os frutos. Sabe por quê? Porque uma árvore boa dá fruto bom. Uma árvore boa dá fruto bom. Esse final de semana teve um treinamento em Eunápolis de uma amiga minha, pastora. E ela disse assim, olha, tinha discípulas suas lá, falando de você, falando do seu trabalho, falando da transformação que viveu através do seu trabalho. Porque uma árvore boa dá frutos bons. E eu vou contar essa última história pra gente finalizar, para que você entenda. Deus te chamou para ser uma árvore boa. Eu peguei um missionário que estava em processo de destruição, 23 anos casado, sofreu uma traição da esposa, foi abandonado pela esposa e ele veio parar na minha mão, destruído, em depressão, emagreceu, só pensava em, sabe, não queria mais viver. Ele não conseguia ver mais esperança. E Deus me deu a oportunidade de trabalhar com ele. E a gente fez um processo de realinhamento. A gente fez um processo de reprogramação de mentalidade. E ele foi resgatado daquele lugar. Ele casou. Ele voltou para o ministério. Não mais como missionário, mas como pastor. Voltou a pastorear. E foi embora. Foi embora. E ele estava lá pro lado do Rio de Janeiro. E ele encontrou um pastor que já tinha ouvido falar mal de mim. Ele encontrou um pastor que já tinha ouvido falar mal de mim. Eu conheci esse pastor muito gente boa mesmo, homem de Deus. E aí, ele conhecia esse missionário há mais de 20 anos, era amigo dele. Só que a gente não sabia dessas conexões. E ali o missionário começou a contar tudo que ele tinha vivido. A dor que ele passou, os problemas que ele passou, a dificuldade que ele passou, o vale que ele entrou, o poço de destruição que ele entrou. E aí o pastor falou assim, rapaz, por que você não procurou ajuda? Porque você não nos procurou e tal, para contar, para falar. Ele falou assim, não, Deus enviou uma pessoa. Deus enviou um casal, uma família que me trouxe o resgate, cuidou de mim e tal e tal. Aí, quando ele falou quem era, ele falou assim, olha, o nome dela é Sumaí. Na hora, acho que o pastor falou assim, não tem como ter várias, né? Meu nome, meu irmão, nem isso, né? Deus me deixou à toa, né? Ele me colocou um nome que é muito raro você ver. Aí, pastora, Sumaí ainda? Aí o pastor falou, rapaz, eu conheço, é lá de tal e tal e tal. É, pronto. Alguns meses depois a gente encontra esse pastor aqui. E ele conta. Ele fala, rapaz, olha só. Eu encontrei fulano assim, assim, assim. E ele deu testemunho dos frutos que vocês geraram na vida dele. Ele deu testemunho do resgate que Deus fez através da vida de vocês. Queridos, para de querer se defender. Lindonas, para de querer agradar todo mundo. Para de querer fazer o que os outros querem que você faça. Aprenda a dar frutos. E do bom tesouro do seu coração, você tira coisas boas.
Porque quem está conectado com a videira verdadeira, quem está conectado em Deus, quem se encontra com Ele todo dia, não tem como tirar lixo para dar para o outro. Não tem como passar por um lugar e deixar destruição, deixar confusão, contenda. Não. Dê frutos. Para de comparar os seus frutos. Senhor, eis-me aqui, Pai, para dar o fruto que o Senhor estabeleceu para minha vida. Se o Senhor me chamou, Pai, para ser uma laranjeira, que eu não queira ser jaqueira, Pai. Que eu estabeleça os teus frutos nessa terra. Que naquele grande dia, Senhor, naquele grande e glorioso dia, onde todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor é o Rei da glória. Senhor, eu vou apresentar diante do Senhor as minhas mãos. E que elas estejam cheias, Senhor, daquilo que o Senhor me disse para fazer. E não daquilo que eu queria e pensava em fazer. Os frutos. Quais são os frutos que você tem dado? Se até aqui, nessa live, você deu fruto ruim. Por onde passa, tem confusão, tem contenda. Quando você vê, você já falou um monte de coisa. Deus está te chamando hoje para cuidar dessa raiz sua. Para trabalhar a sua raiz na presença dele. Porque a partir de hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida bons frutos. Eu quero profetizar na tua vida que você é uma boa árvore, e talvez a sua mãe, seu pai, o lugar onde você foi construída, disse para você que você era uma árvore ruim, que dava fruto ruim, que você não ia ser ninguém, que você não ia dar em nada. Eu, como autoridade no reino espiritual, eu retiro essas palavras da tua vida hoje. E eu quero declarar sobre você que você é árvore boa, sim. Que você dá bom fruto, sim. Que Deus te chamou para frutificação. E frutificação abundante. Que Deus te chamou para ser uma árvore boa. Uma árvore que frutifique, uma árvore que faz diferença na tua geração. No nome de Jesus. Senhor, nessa manhã, Pai, nós oramos por pessoas que entraram nesse lugar. Deus, aquelas que ouviram uma vida inteira, que eram árvores ruins, que eram pessoas ruins. Nessa manhã eu anulo e eu repreendo essa palavra. E na autoridade do teu nome eu retiro essas palavras do reino espiritual. E eu quero declarar sobre as tuas filhas hoje que elas são árvores boas, que dão frutos bons. E por onde elas passam, Senhor, o fruto, Senhor, é estabelecido. Pessoas entendem, ó Deus, o chamado, o propósito do Senhor na vida delas. Que nessa manhã o Senhor possa levantar, Pai, no nome de Jesus, um pomar poderoso na tua presença. E que cada um dê o fruto conforme a sua espécie. Traz, Senhor, a clareza de frutificação. E que as suas filhas não gastem energia tentando provar nada para ninguém. Mas que os frutos falem, que os frutos falem. Assim como a jabuticabeira, Senhor, aqui de casa. Que ela não precisa dizer para ninguém que ela é jabuticabeira. Mas quando a gente passa, que vê aquele tanto de fruto, nós percebemos quem ela é. Senhor, que nessa manhã o Senhor estabeleça identidade. E que o Senhor cumpra propósito. Nós te agradecemos, te louvamos, damos louvores e honras e gratidão, Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua direção. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por poder ser uma árvore na tua presença. Obrigado por estar, Senhor, conectada, enxertada na videira verdadeira. Obrigado, Pai, por servir a um Deus vivo que trabalha em nosso favor. Obrigado, Senhor, por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém e amém de novo.